Lula falou tudo o que tinha que ser dito e mais um pouco. Eu não esperava que ele fosse dizer tantas coisas na cara de todos. Trump assistiu. E mesmo assim, Trump encontrou com Lula. Esse papo também de é o acaso não tem nada a ver. Porque se Trump não quisesse encontrar com Lula, ele faria com que esse encontro não acontecesse. Eles têm equipes que planejam as idas e vindas deles no parlamento. Foi proposital. Trump quis encontrar com Lula. E tudo isso tem um motivo. Um motivo que envolve o Eduardo Bolsonaro. Aquele, o traidor da pátria. O bananinha. O do saco roxo. Vocês se lembram quando Lula disse que provavelmente Trump estava sendo enganado por uma retórica bolsonarista, que Eduardo Bolsonaro havia levado falsos dados para ele. Vocês devem se lembrar também que Lula disse que mais do que negociar governo com governo, Lula iria utilizar os empresários para pressionarem Donald Trump. Movimento este encabeçado por Alckmin. Aprenda! Aprenda, Michel Temer, seu traidor. É assim que se faz uma boa governança. Isso é um vice-presidente de respeito, com honra, caráter. Não precisa ser traidor para fazer algo pelo Brasil. Aliás, você foi traidor e não fez nada pelo Brasil quando esteve no poder. Fez pelos mega empresários, pela sua turma. Alckmin encabeçou os movimentos tanto do Itamaraty, do governo, de todo o movimento diplomático brasileiro, como encabeçou também os empresários. E agora vem a Dona Globo querendo mostrar que foi Joesley Batista quem salvou o Brasil. Agora vem a Dona Globo querendo mostrar que a mudança de Trump foi encabeçada pelos empresários. Lula capitaneou tudo e foi ajudado mais uma vez pela sorte também. Não vou dizer que foi tudo Lula, mas esse capitaneamento do Lula com empresários, corpo diplomático, foram sensibilizando Trump. Eles foram mostrando quem era Jair Bolsonaro, eles foram mostrando quem era Eduardo Bolsonaro e o quanto o Trump foi usado como escadaria para esse pessoal. O quanto o Trump serviu de mero boneco de mamulengo. Eles usaram Trump. Por isso Trump os abandonou. Trump não vai poder mostrar que foi enganado, mas vocês verão algumas mudanças. Outras não. Algumas coisas continuarão como estão. Quando Trump conta uma mentira, uma lorota, e fala sobre o Brasil, fala coisas descabidas, como o Brasil está indo mal, não é que ele não tem informações, ele tem sim. Mas ele tem um corpo em volta dele também, o qual ele confia. Marco Rubio é um deles, que também ficam manipulando, que colocam meias verdades e até mentiras. Há traidores como há traidores aqui no governo Lula. Nós vemos que às vezes em relação à comunicação ele é muito mal assessorado, muito mal aconselhado. Mas parece que Donald Trump teve um discernimento. E o que levou a esse discernimento? Qual foi o motivo crucial para que Trump questionasse? Pô, estão me fazendo de bobo. Não foi graças a Joesley Batista. Não foi graças ao corpo de empresários de maneira isolada. Não. Imagine o Trump vendo os movimentos de rua no domingo em todos os estados do Brasil, que somados há muito tempo o bolsonarismo não reúne. O bolsonarismo reunia em torno de uma pessoa para promover um golpe. E esses movimentos de rua foram espontâneos. O Lula não os chamou à rua, porque se chama, teria muito mais pessoas. E houve pessoas, inclusive, de direita saindo às ruas. O movimento incorporou. Donald Trump viu que o que se tenta fazer a respeito do Brasil lá nos Estados Unidos é uma falácia. Que o povo não está contra o Lula, o povo não está contra o STF, o povo está contra o Bolsonaro. A maioria do povo está contra a anistia. E que Trump foi muito antipopular, levantando a pauta do bolsonarismo. Trump percebeu que foi um erro e que ele estava promovendo justamente a anteposição ao fascismo, que é Lula. Porque o povo se uniu ao redor de Lula. Os movimentos de rua não só romperam com a tentativa de blindar esses bandidos na Câmara dos Deputados, como também rompeu com a ajuda de Trump, que percebeu que, ao contrário dele, Lula ainda é popular. E se Lula chamar as ruas, esses movimentos triplicam, quadruplicam. Lula está fazendo questão de deixar a população se movimentar. Ele está deixando o inimigo dar tiros no pé. Trump deu tiros no pé, Lula deixou. Para que Lula ia negociar? Para aplacar a ira do povo? Não, deixa o povo ficar revoltado com o que está acontecendo. Lula é inteligente, é um estrategista. Lula vai atacar a blindagem dos deputados? Não, ele ficou quieto. Deixa eles darem o tiro no pé. O povo vai perceber quem são eles e quem sou eu. Putin fala isso e dizem que, acho que Napoleão disse isso a primeira vez. Jamais corrija o inimigo quando este inimigo estiver errando. Deixe. Os bolsonaristas são burros desqualificados? Deixe eles serem. Vamos dar aula para eles aprenderem? Vamos tentar civilizá-los? Não.
Deixa essa selvageria prevalecer, essa burrice que eles fazem o tempo todo. Eles estão se mostrando, só isso. Os movimentos de rua foram essenciais para que Trump percebesse que estava sendo utilizado. E Trump não suporta ser marionete. Ele gosta de ser o manipulador da marionete. Isso apavorou o bolsonarismo. Estão todos brigando entre si, estão órfãos. Eles estão perplexos e confusos diante da pancada que tomaram. Se sentiram traídos, mas na verdade foram eles os traidores. Eles colocaram o Trump contra um governo apoiado pela população. E Lula fez questão de levar tudo isso. E agora vaza que Lula tinha equipes já negociando com as equipes dos Estados Unidos. Mais uma vez, capitaneadas por Alckmin. Lembre-se de uma coisa, o maior negociador que o Brasil já teve foi o Lula. E essa imprensa maldita que fica dizendo como é que Lula tem que se comportar, que tem que ir lá, que tem que fazer isso, eles não sabem nada. Lula era sindicalista, esse pessoal não era nem espermatozoide ainda. Eles não estavam ainda nem no saco do pai deles. Não sabem nada. Lula já negociava em plena ditadura. Lula conseguiu fazer uma greve geral no Brasil em plena ditadura. Lula fez o impensável. Tinha que ter muita coragem naquela época, porque poderia sumir, morrer, ser assassinado. Lula segurou todas as broncas com muita coragem. Ele não é um covardão como eles tentam pintar. Olha, Lula regou pro Trump. Não. É o contrário. É justamente o contrário. Não foi Lula que foi lá rasgar seda em público para o Trump. Foi o Trump que rasgou seda para o Lula. Aí vem os acrobatas da narrativa dando um nó na verdade, tentando mostrar o que não existe. Isso parece quando você está vendo um jogo e o narrador está contando outro jogo. Só que nós estamos vendo a imagem. O sujeito está tentando distorcer o jogo. E agora tudo está se clarificando. E vem esse pessoal agora querer distorcer. Que, nossa, o salvador do país foi Joesley Batista. Aquele que estava envolvido nos escândalos há pouco tempo atrás. É um grande empresário, negociou, sem dúvidas. Agora um mero empresário, um empresário do setor de carnes, diante de toda a riqueza que é negociada nos Estados Unidos, ele que conseguiu mudar a cabeça do Trump. É uma coisa descabida, uma coisa ridícula. E todos nós sabemos, aliado a isso, Lula é muito sedutor. O Ciro Nogueira, por exemplo, não queria conversa com o Lula. O Lula falou que gostaria de conversar com ele, ele falou que não queria. Até porque o Lula era muito sedutor. Quer dizer, ele tinha medo de abandonar o Bolsonaro depois de uma conversa com o Lula. Meu saudoso pai dizia uma coisa. Meu pai era um sujeito muito esperto para negócio. E ele falava assim: ganha aquele que não fica ansioso. Faz a proposta, deixa cozinhar o galo. Não mostra a pressa. É assim. Foi o que o Lula fez. Lula deixou o galo cozinhar. Deixou o outro negociador se desesperar. Os chineses fazem isso com maestria. E essa negociação que meu pai aprendeu, ele era português, até talvez pela dominação árabe que Portugal sofreu. E os árabes são conhecidos, né? O povo árabe é conhecido por ser muito bom negociador. Antes dos meios de comunicação tentarem criticar Lula, dar aula para Lula, deviam se lembrar que apoiaram o golpe militar, que facelou esse país, que matou tanta gente. Apoiaram Temer no golpe contra Dilma e o país desandou. Vocês têm muito para aprender com Lula. E não é só a Globo não, é que ela é de maior expressividade e nos deixa mais revoltados. Mas vários canais de TV ridículos, patéticos. E o que eu estou passando aqui para vocês, deixe o cérebro pensar. Questionem. Verifiquem se tem lógica ou não. Se não tiver lógica o que eu falei, joga fora. Mas analisem. Vocês vão perceber que eles estão tentando minimizar o valor de Lula. Aliás, com todas as falas dele, heróicas, lá na ONU, eles mostram de uma maneira fria, como se não fosse uma grande conquista do Brasil. Então, é Lula 2026 e um Congresso renovado para 2026 sem esses bandidos que querem se blindar da direita. Lula e o Congresso que Lula indicar, 2026. E o resto, reclamou? Se você concorda, dá o like, compartilha, se inscreva, dê uma força pro canal. Um abraço, pessoal. Os bolsominions vão sumir depois dessa. A aprovação de Lula supera a desaprovação. Agora, nosso velhinho vai ser reeleito no primeiro turno. Se você vai votar no Lula, digite aí: voto no Lula. Atenção para essa notícia. Exclusivo. Reuniões secretas entre autoridades dos Estados Unidos selaram um encontro entre Trump e Lula. Para quem estava esperando terra arrasada, vocês perderam mais uma vez, Bolsonaro. Mais uma vez perderam. Toma aí a dosimetria de vocês aí, ó. Olha, em pensar que tinha parte da imprensa que falava que Lula tinha que ligar
que Lula tinha que ceder. Tá aí. Lula é estrategista, não cedeu. E tá aí hoje. O Trump faz questão de se encontrar com Lula. Trump elogiou Lula lá nas Nações Unidas. Então, assim, sabe, para quem é vira-lata, aí sim, se fosse um presidente vira-lata, teria cedido. Hoje tá aí, Lula sai gigante dessa. Anistia de 1979 versus anistia de 2025. Foto do Lula, foto da Dilma, foto do Bolsonaro. Primeiro, Lula nunca foi anistiado, não. Lula foi preso em 1980, um ano após a própria anistia, porque ele organizou a maior greve dentro dos trabalhadores no período em que era proibido. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafael Primo, eu sou estudante de Ciências Políticas e vou te explicar sobre a diferença de 1979 para 2025. A anistia de 1979 são para as pessoas que pediam justamente a democracia, né? Teve presos políticos, exiliados que queriam voltar, né, a ter seu direito de cidadão, mas também teve sindicalistas, estudantes, professores, cantores, classes artísticas que se colocavam contra o período militar e pediam justamente o quê? A democracia. Mas também teve anistia para os próprios militares, né, que foram acusados de tortura, né, e foram perdoados justamente para pacificar o país. Diferente de 2025, onde estamos vivendo uma democracia e essas pessoas pediam justamente a volta dos militares. Resumindo, em 1979, dentro do período militar, os que foram anistiados são pessoas que pediam a volta da democracia. Já em 2025 é o contrário. E vivemos dentro de uma democracia e essas pessoas pediam intervenção já dos militares. Vocês viram a última pesquisa sobre a aprovação do governo Lula? Pela primeira vez, desde dezembro de 2024, o índice de aprovação de Lula chega a 50%. Com margem de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Por que é importante a gente comemorar esse nível de aprovação? De dezembro a abril, Lula sofreu inúmeros reveses, principalmente fake news vindos da extrema direita. Nós da esquerda, às vezes, não temos muito alcance. Por isso que é importante a gente sempre trazer a verdade para fazer o contraponto a essa extrema direita mentirosa que vive de divulgação de fake news. Eu já peço que vocês deem um like e salvem esse vídeo e compartilhem ao máximo. Em dezembro, a extrema-direita dizia que o país estava em colapso, que a economia ia acabar com o país, que estava tudo errado. Em janeiro e fevereiro, houve aquela fake news propagada aos 4 ventos do Nicolas Chupetinha, dizendo que Lula iria taxar o PIX. Depois veio o imposto de renda. Mas, no meio desse caminho, vem, em maio, a notícia de que Trump iria taxar o Brasil em 50%. E começaram os ataques do Bananinha, as ameaças do Bananinha nos Estados Unidos. E o que Lula fez? Se comportou como um estadista que não se curva ao laranjão. Lula passou a defender a soberania como nunca, embora ele sempre tenha defendido a soberania e a democracia. Em setembro veio o julgamento que condenou o golpista Bolsonaro. 27 anos de cana. E isso fez um contraste entre Lula e Bolsonaro. Enquanto Lula defende o Brasil, Bolsonaro e a sua família estavam comemorando as sanções dos Estados Unidos e de Trump contra o Brasil. Essa é a diferença entre um grande estadista e uma família de ratos. Meus amigos, é absurdo por cima de absurdo nessa Câmara dos Deputados. Primeiro, o relator que vai relatar o pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro, se ele dá o aval para ser cassado, sim ou não, é amigo, colega, fez campanha para Bolsonaro. O segundo, o Sostênio Cavalcante, após encontro de Lula com Trump lá na ONU, após visitar Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, Sostênio Cavalcante vai para os Estados Unidos e lá se encontra com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Colocaram a foto, os três juntinhos. A diplomacia, tanto do Brasil e dos Estados Unidos, estão aí marcando um encontro do presidente Lula com Donald Trump
para resolver as questões que estão aí pendentes. Só que aí, em seguida, Sostene chega lá nos Estados Unidos. Primeiro ponto, enquanto a população brasileira, né, galera, não souber votar em um candidato certo, que entre para fazer algo, saneamento, saúde, segurança e etc., nunca vai dar certo. O processo que poderá levar à cassação de mandato do Eduardo Bolsonaro avançou na Câmara dos Deputados, com indicação do relator do caso no Conselho de Ética. O responsável por avaliar a ação será o deputado delegado Marcelo Freitas, do União, né, galera? Assim, como é que pode? Como é que vão caçar o Eduardo? Vocês acham mesmo que vai acontecer? O cara tá lá na Disney, gastando o nosso dinheiro e nada acontece, meu amigo.